suicídio, que é um tema realmente muito melindroso, muito difícil até de ser conversado. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de transtornos mentais. E entre esses transtornos mentais se destacam a ansiedade e a depressão. Segundo a OMS ainda, 374 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E estima-se que de depressão, antes da pandemia, 198 milhões sofriam, e depois da pandemia, chegou esse número a 350 milhões. Lembrando que a população brasileira é cerca de 220 milhões. Isso mostra o tanto que esse transtorno é urgente, o tanto que temos que nos preocupar com ele. A ansiedade é descrita pela psicologia como sendo uma resposta natural do corpo diante de situações de estresse ou perigo. Torna-se um transtorno quando a preocupação ou o medo são excessivos, persistentes e desproporcionais à realidade, prejudicando a vida diária. Costuma se manifestar por sintomas como tensão, agitação, insônia, palpitações e pensamentos catastróficos. As causas da ansiedade, segundo a psicologia, elas podem ser biológicas, psicológicas, sociais e ambientais. Entre as causas biológicas, nós temos as alterações em neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e GABA, que são moléculas químicas que transmitem sinais aos neurônios do cérebro. Cada uma delas tem funções específicas, como humor, emoções e comportamento. Outra causa da ansiedade é a predisposição genética. Então, se nós temos na nossa família um tio, um avô, um pai, um irmão que tenha ansiedade, nós também podemos passar por esse transtorno. Outra causa biológica é hiperatividade do sistema nervoso autônomo, ou seja, a resposta exagerada ao estresse. Nas causas psicológicas da ansiedade, nós temos traumas da infância, abandono, abuso e rejeição. Então, uma criança que sofre um abandono, um abuso, seja ele social, seja ele sexual, ele pode desenvolver esse trauma de ansiedade mais tarde, provavelmente durante a sua puberdade, durante a sua adolescência. E também se ele é rejeitado. Se ele é rejeitado, qualquer pessoa que seja rejeitada pela família, pelos amigos, está propenso a desenvolver também essas crises de ansiedade. Também, outra condição psicológica é o estilo cognitivo baseado em pensamentos catastróficos ou antecipação negativa. Ou seja, as pessoas que têm pensamentos ruins, que acham que algo de mal vai acontecer com elas, que estão assim, sempre esperando que algo de negativo ocorra com elas, pode desenvolver também essa ansiedade. Perfeccionismo e autoconfiança. As pessoas que querem tudo certinho, tudo no lugar, tudo na hora certa, aquelas pessoas que têm excesso de autoconfiança também estão propensas a desenvolver a ansiedade. Nas causas sociais e ambientais, nós temos estresse crônico no trabalho, estudo ou relações. Então, de repente, nós não nos relacionamos bem com a nossa chefia, com algum colega de trabalho, ou um trabalho que estamos executando não nos agrada. Isso pode desenvolver também essa condição. As relações que nós mantemos com as pessoas, as relações sociais, as relações de trabalho, também são gatilhos para isso. Falta de apoio social. Se nós não temos apoio familiar, não temos apoio de amigos, não temos com quem conversar, com quem dividir as nossas preocupações, as nossas dores, também corremos esse risco. Eventos significativos, perdas
separações, mudanças bruscas de vida. Então, todo aquele que perde um ente querido sofre muito. E se a pessoa não tiver cuidado, pode entrar nessa vibe de ficar mais ansioso e até depressivo. Separações. Muitos que se separam de suas famílias, ou de uma pessoa amada, ou de um cônjuge, sofrem muito. E também, não se cuidando, vai criar essa crise de ansiedade. Mudanças bruscas de vida. A pessoa mora numa cidade, muda para uma outra cidade, muda totalmente o estilo de vida, muda os comportamentos sociais são diferentes, a cultura é diferente. Isso pode causar um impacto na pessoa e ela se vê ansiosa por causa disso. Okay? A depressão também, segundo a OMS, é um transtorno de humor caracterizado por tristeza profunda e persistente, perda de interesse e prazer nas atividades, fadiga, baixa autoestima e desesperança. Vai além da tristeza comum, afetando de forma significativa o bem-estar, os relacionamentos e a capacidade de realizar tarefas no dia a dia. Causas da depressão segundo a psicologia. Também as causas da depressão, bem como a ansiedade, são as causas biológicas, as causas psicológicas e as causas sociais e ambientais. Causas biológicas. Primeira, desequilíbrio de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Alterações hormonais, como no parto ou disfunções da tireoide. As mulheres, que já passaram pelo parto, sabem que naquele momento, quando estão grávidas, os seus corpos sofrem várias alterações, inclusive alterações hormonais. E pós-parto, muitas delas relatam uma tristeza imensa, uma insegurança imensa, e isso pode levar essa pessoa à depressão. Disfunções da tireoide. Eu estava ouvindo uma história de uma pessoa que era assíduo frequentador da casa espírita, começou a aparecer nele vários tipos de doença, de dores, e ele insistentemente ia à casa espírita levar paz. E um dia voltava no outro e não resolvia suas dores. Até que resolveu ir ao médico, e o médico descobriu pelos exames que a tireoide dele estava com problema. O medicou e as dores passaram. Então, aqui também vai uma questão da fé raciocinada, e um pouco mais na frente nós falaremos sobre ela. Okay? Genética. Maior risco em pessoas com histórico familiar. Como eu disse, na ansiedade, as pessoas que têm histórico familiar de depressão, um tio, um parente, também correm um alto risco de desenvolver esse transtorno. Okay? Bem, psicológicas. Padrões de pensamentos negativos e persistentes. Culpa, desvalorização, desesperança. Então, muitas pessoas, elas não conseguem fugir da culpa por algo de errado que fizeram, por um deslize que cometeram, e ficam se culpando. Então, muitas pessoas que se culpam ou não se valorizam, são pessoas com baixa autoestima, elas podem desenvolver isso. Aquelas pessoas que têm desesperança, que não acreditam que o futuro delas vai melhorar, que elas vão progredir de vida, por exemplo, que as dores delas serão eliminadas, que ela vai passar por aquilo, que tudo na vida passa, podem desenvolver também uma depressão. Baixa autoestima, que as pessoas que verdadeiramente não se amam, que as pessoas que verdadeiramente não gostam de si, não se veem como pessoas capazes, não se veem como pessoas felizes. Isso pode também levar a uma depressão. Experiências de abandono, rejeição ou violência. Logicamente
uma criança, quando é abandonada, é rejeitada, vai sofrer por isso pelo resto da vida. A grande maioria, eu acho que podemos colocar em torno aí de 99% das pessoas que são rejeitadas, que são abandonadas, não conseguem lidar com isso pelo resto da vida. Sofrem intensamente por isso. A rejeição também, que está no mesmo caso do abandono, ou a violência, seja a violência doméstica, seja a violência social, isso afeta por demais as pessoas. Quantas mulheres têm sofrido nesse mundo pela violência doméstica? Quantos filhos têm sofrido pela violência doméstica? Ou pela violência social? Dependendo do ambiente que vive, isso é muito arraigado, isso é muito forte, essas violências. Nós vamos passar agora para as condições sociais e ambientais. Primeiro, isolamento social e solidão. Então, se a pessoa é uma pessoa solitária, não tem convívio social, não tem amigos, não vai ao cinema, não vai ao teatro, né? Não se reúne com as pessoas, ela pode ficar depressiva. Desemprego, dificuldades financeiras. Se alguém aqui já passou por dificuldade financeira ou ficou desempregado, sabe quando isso ocorre, a nossa autoestima cai muito, porque geralmente, né, sendo um provedor da família principalmente, isso afeta por demais a nossa psique, nos deixa inseguro se vamos realmente conseguir prover a nossa família. Se temos dívidas também, é outro caso. Luto, separações e doenças crônicas. A dor de quem perde, de uma mãe que perde um filho, seja ela espírita ou seja ela católica, é a mesma. A dor de um pai que perde um emprego na Argentina é a mesma dor que sente um pai que perde um emprego no Brasil. Então as dores são iguais, apesar de que ninguém pode sentir as nossas dores pela gente. As nossas dores são únicas, só nós podemos sentir as nossas dores. Ninguém pode sentir a nossa dor. Separações e doenças crônicas. Separações. Quantas pessoas de repente mudam, né, como eu falei, de um estado para o outro e deixam a família, se separam da família e sofrem? Quantas pessoas se separam das pessoas amadas, ou pelo luto, ou pelo abandono, ou pela separação, e sofrem veementemente? Isso também pode levá-las a ficarem depressivas. Doenças crônicas. É difícil uma pessoa conviver o dia inteiro sentindo dores, uma doença que não abandona ela. Se essa pessoa não se cuidar, se essa pessoa não tiver uma fé extrema, saber que tudo na vida passa, né? Que nós temos uma outra vida, inclusive, essa pessoa pode cair num estado depressivo muito grande. Então, a depressão, eu costumo dizer que é uma doença muito séria e que nós temos que levar, ter um bom cuidado com as pessoas ao nosso redor. Quando uma pessoa do nosso convívio se torna diferente, é uma pessoa alegre, de repente se torna mais arredio, mais triste, nós temos que ter um olhar diferente para essa pessoa. Temos que procurar saber o que está acontecendo com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Se não formos capazes de cuidar dessa pessoa, procurarmos um especialista, um médico, um psicólogo, um psicanalista, para que realmente essa pessoa possa receber os cuidados devidos. Luto, separações e doenças crônicas, né? A gente já falou agora, os estressores contínuos, pressão social, discriminação, falta de perspectiva. A pressão social, muitas vezes recebemos uma pressão social para sermos até o que não somos, para nos mostrarmos mais capazes, para progredirmos profissionalmente, né? Para estudarmos mais. E às vezes o nosso espírito, o nosso comportamento não é para isso. Nós não somos assim. Então, isso pode levar a uma depressão.
a discriminação, seja ela de raça, seja ela de cor, seja ela social, seja ela porque tem em si mais estudo ou menos estudo pela ignorância, pode também levar uma pessoa à depressão. A falta de perspectiva. Se a pessoa não vê um fim, com a luz lá no fim do túnel, ela pode ficar depressiva. Se a pessoa não acredita, principalmente quando ela está numa situação ruim, que ela vai sair daquela situação, ela pode se sentir de uma forma tão impactada que chega a ficar depressiva. Bem, em resumo, tanto a ansiedade quanto a depressão não tem uma única causa. Ela surge da combinação entre vulnerabilidades internas, as genéticas e psicológicas, e condições externas, ambiente, relações e sociedade. E como eu disse, todos esses transtornos podem levar ao suicídio. É por isso que temos que cuidar desses transtornos. Nós espíritas, sabemos que a vida é uma dádiva, e o suicídio um equívoco. A espiritualidade nos diz que a aflição, a dor, não é um castigo, mas uma oportunidade de evoluirmos, de repararmos equívocos e crescer espiritualmente, moralmente e até intelectualmente. Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então o próprio Cristo já nos avisou que todas as nossas dores terão fim. Tudo na vida passa, como disse Maria, a Mãe Santíssima. Vivemos num mundo de prova e expiações. Então, por isso é que acontecem essas nossas dores. Okay? O suicídio, ele não encerra o sofrimento, ele pode até agravar. Muitos espíritos, depois de cometer esse ato deslocado, quando se vê na outra vida, quando se vê no espírito, sofre muito, sofre mais. E também, esse sentimento de sofrimento é agravado pelo arrependimento. A doutrina espírita ensina que a vida prossegue além do túmulo. O suicídio rompe bruscamente os laços entre o corpo e o espírito. Numa morte natural, esses laços se rompem gradualmente, se rompem lentamente. Já no suicídio, eles são rompidos de forma brusca, levando o espírito a ficar perdido naquela hora que ele faz a sua passagem, traumatizado com a sua passagem. Muitos espíritos suicidas relatam arrependimento e sofrimento multiplicado, conforme registrados em obras como O Céu e o Inferno e Memórias de um Suicida. Bem, eu agora vou ler um trecho do livro O Céu e o Inferno. Mas antes de ler o trecho, eu vou contar a história que vem antes. Isso foi relatado em 1866 em jornais de Paris. Uma moça chamada Palmyre, uma moça muito elegante, muito bonita, modista, tinham vários pretendentes. E tinham dois que eram amigos íntimos, um de poucas posses e o outro com mais posses. Ela amava o de menos posse, que também a amava bastante. Mas devido à pressão da família, ela resolveu se casar com o que tinha mais posses. Mas a amizade daqueles dois amigos continuou, e constantemente, esse amigo que casou com ela, chamava o amigo, que na verdade era o que ela amava, à sua casa, para participar de reuniões. Isso, quando esse amigo casou, o outro, o mais pobre, resolveu também se casar, tentando esquecer a amada. E permaneceram essa amizade durante 4 anos, os dois se segurando, sem esquecerem um ao outro. Mas um belo dia, por um motivo qualquer, os dois se encontraram sozinhos e começaram a conversar. E disseram um ao outro das suas dores, do seu amor que sentiam um pelo outro. E decidiram, para não prevaricarem, para não traírem os seus parceiros, se matarem juntos, no outro dia,
dia que se sabia que o amigo estaria ausente. E assim fizeram. Tomaram veneno, antes escreveram uma carta, contando que tomaram aquela atitude para não prevaricarem e que queriam ser enterrados juntos. Quando o marido de Palmeiras chegou, encontrou os dois nos últimos estertores, mas resolveu enterrá-los juntos. E assim o fez. A partir desse momento, a sociedade parisiense de espiritismo resolveu, numa reunião, descobrir como estava esse casal depois da sua passagem. E aqui começa então a nossa leitura. Sendo essa ocorrência submetida à sociedade de Paris como assunto do estudo, um espírito respondeu: os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhe pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se sentir e desejar-se em vão. Então, como castigo, eles se buscarão durante várias encarnações e no mundo espiritual, mas não conseguirão se ver, não conseguirão se encontrar até que a missão deles, até que o resgate tenha sido feito. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre, no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles aqui virão se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Aí, passados 8 dias, eles fazem a evocação dos suicidas, e começam a conversar com o Palmeiras. Aí faz a primeira pergunta: vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Resposta: nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Então, o amante dela está presente, mas ela não consegue enxergar. Pergunta 2: que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Resposta: singular. Tinha frio e escaldava, tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto ináudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me, e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Então, determinadas partes do corpo dela se congelavam, e outras partes era como se estivessem pegando fogo, isso pelo corpo, isso seguidamente. Experimentais por perdão física? Resposta: todo o meu sofrimento reside aqui. O que quereis dizer por aqui? Resposta: aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Então ela sentiu uma dor sentimental muito grande, uma dor mental muito grande, uma perturbação mental imensa. Acreditais na perenidade dessa situação? Sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas quebradas, sempre assim. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Que dizeis? Não ouço. Repetimos que os vossos sofrimentos terão termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Resposta: não ouvi além de som confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falaste sem graça, mas sem dúvida o fizeres a alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Aí tem uma explicação. Uma senhora presente à reunião declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida a comoveu. Então, a prece que a senhora que estava na reunião comoveu o espírito de Palmeiras. Disseste
está em trevas e nada ouvi? Resposta: é-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um vulto escuro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Então, o amante dela está presente, mas ela só vê um vulto. Mais uma vez que ele aqui está, por que não avistardes? Nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Não me falais deles. Deves crescerem presentemente para que o vulto se extinga a imagem retratada. Que imagem é essa? Há de um que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Então, ela acha que ela é culpada pelo sofrimento do outro. Na realidade, ela tem culpa, mas ambos dividem a culpa. O amante dela tem a mesma culpa que ela tem. Okay? Aí então, terminado esse contato, tem aqui uma explicação que provavelmente foi dada por Kardec. Da leitura dessa narrativa, logo se depende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarando como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. A situação atenuante é o quê? Que eles resolveram se matarem para não prevaricarem, para não traírem seus companheiros. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado da morte para evitar a luta. Então, eles deveriam ter assistido e não se lutarem, né? Em esquecerem o amor deles. A intenção de não voltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhe será contada mais tarde, ele será acreditada mais tarde. Mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como um desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurar debalde e por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer nunca encarnações terrestres, pena que ora é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Bem, esse aqui é um caso que é relatado no livro O Céu e o Inferno, e aqui tem vários casos relatados de suicidas. Então, nós vemos, nesses casos, o sentimento, né, assim, de perda, de dor desses espíritos, principalmente pelo ato translocado que cometem. Né? Já em 1866, Kardec advertia que os suicídios se multiplicavam de forma assustadora, e entre os principais fatores ele destacava: primeiro, transtornos emocionais, como já dissemos aqui, ansiedade e depressão, como causas principais, doenças crônicas e dores incuráveis. Eu vou contar para vocês duas histórias rápidas que mostram dois lados quase da mesma moeda. Eu tenho uma amiga que ela tinha um padrasto que sofreu um câncer e foi desiderado pelos médicos. Um dia ele se jogou da janela do apartamento dele e se matou. Eu tenho um amigo que eu conheci em 1964, 1963, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e nós convivemos como vizinhos até os meus 15 anos. Depois passamos um bom tempo sem nos comunicarmos e viemos nos reencontrar há alguns anos. Esse amigo, quando foi servir ao exército, foi jogar uma granada e a granada explodiu na mão dele, ele perdeu a mão. Ele foi acordar, ele passou vários dias em coma, foi acordado no hospital. Assim que acordou, com muitas dores, uma namorada que tinha chegou para ele e disse a ele que estava terminando com ele, pois não queria namorar uma pessoa que não tivesse mão.
Ele me contou que ele não teve nem tempo de sofrer pela namorada, que ele queria que ela até se sumisse da frente dele, porque ele sentia muitas dores, e aquelas dores impactavam ele bastante. E esse amigo acabou por se tornar um dos grandes empresários aqui de Brasília. Casou-se, tem 10 filhos, todos os filhos bem-sucedidos. E por que isso aconteceu? Porque ele optou em não se deixar tomar pela dor. Ele optou em ser resiliente. Ele acreditou em si mesmo. E uma pessoa que, se ele chegar aqui, ele conquista todo mundo. Nós tivemos a oportunidade de viajar juntos, e a coisa mais incrível, ele faz amizade com todo mundo, pois ele fala da camareira, do faxineiro, do garçom, da pessoa que está no hotel, conversa com todo mundo, não tem nenhum tipo de soberba nele, apesar da condição financeira. E assim ele tem que ser na realidade. Ninguém tem o direito de ser soberbo, e ele é um exemplo disso. Então, nós, diante das nossas dores, nós podemos optar de deixarmos nos levar por ela, ou de sermos resilientes, ou de sermos resistentes. A opção é nossa, e sempre será nossa. Se tivermos fé, se somos espíritas principalmente, temos até o dever de assim proceder, de sermos resilientes. Bem, outra causa listada por Kardec são as perdas afetivas intensas. As dores são iguais para todos, como eu já disse, mas ninguém pode sofrer, pode sentir a nossa dor. A nossa dor é única, só nós somos capazes de sentir a dor, seja ela espiritual, mental, física. Obsessão espiritual, muitas dores emocionais, muitas dores físicas podem ter a sua origem nos nossos obsessores espirituais, naqueles que fizemos mal, ou então naqueles que nos ligamos mentalmente, pelos nossos comportamentos, pelas nossas más atitudes, pelos nossos maus pensamentos. Nós podemos atrair inimigos que não necessariamente sejam inimigos de outras vidas. Okay? O vazio existencial gerado pelo materialismo. Então, aquele que não tem uma espiritualidade, que só acredita que tudo acaba aqui, que não tem esperança, também corre o risco de entrar numa depressão. Em todos esses casos, a raiz é a falta de fé, a raiz é a falta de esperança. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. A felicidade existe?